A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta a palestra com o tema Amai os vossos inimigos, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, pela expositora Márcia da Cal, do Grupo Espírita Coração de Jesus. Olá, meus queridos companheiros. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, à Casa Espírita pelo convite para estarmos mais uma vez reunidos, estudando a doutrina, nos aprofundando, para nos tornarmos cada vez mais espíritos melhores. E nesse clima, eu convido a todos a elevar os pensamentos a Deus e à espiritualidade benfeitora para iniciar nossa prece, dizendo muito obrigada, Deus, pela oportunidade bendita de estarmos cada vez mais próximos de Ti, buscando a luz do Espiritismo para nos aperfeiçoarmos, para nos tornarmos mais merecedores do título da Tua paternidade. Agradecemos a espiritualidade benfeitora que nos acompanha em todos os trabalhos do bem, dizendo a eles para que estejam sempre conosco nessa caminhada. E agradecendo também a presença nos nossos corações do nosso irmão maior, Jesus. Graças a Deus. O nosso estudo de hoje é sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu achei necessário retornarmos a um item anterior do capítulo 11, que é o item 14. Esse item nos traz a passagem sobre a caridade para os criminosos, para depois então nós conseguirmos dar continuidade ao capítulo 12, que fala amai os vossos inimigos. Então, nesse item 14 do capítulo 11, ele nos fala que a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus trouxe ao mundo, que devemos amar aos desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, assim como nós, às quais o perdão e a misericórdia serão sempre concedidos para todos que se arrependerem, assim também como nós, pelas faltas, que cometemos contra as leis divinas. Considerar que somos mais culpados, mais repreensíveis do que aqueles que nós negarmos o perdão e formos misericordiosos, pois, na maioria das vezes, eles não conhecem a Deus como nós já conhecemos, e muito menos lhe será pedido, assim como será cobrado de nós. Porque muito será cobrado a quem muito for dado. Então, Deus nos alerta sobre termos tido a oportunidade de o conhecer, de conhecer as suas leis, as suas palavras, e se nós não cumprirmos, seremos cobrados com mais rigor. Então, ele nos orienta: amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Então, nós devemos pensar, nos questionar, como Jesus trataria esses criminosos. Se nós ainda não temos essa condição de nos imaginar fazendo o que Jesus faria, é porque nós reconhecemos que nós não temos as mesmas virtudes de Jesus, mas que devemos, pelo menos, orar por esses criminosos, para que eles aproveitem ao máximo o período dessa encarnação para se redimirem de suas faltas. Devemos ajudá-los a sair dessa situação, desse lameiro
como diz o Evangelho, em que eles se encontram, que eles mesmos se colocaram, e orar por eles. Nos é recomendado que nós não o desejemos mal, não julguemos os seus atos, as suas atitudes, que devemos fazer visitas no presídio e levá-los uma mensagem que possa conduzi-los à regeneração. A violência é um ato de egoísmo, é um ato de desamor, de indiferença para com o próximo. São doentes da alma, assim como nós também somos. E também como nós fomos criados pelo mesmo Criador, para nos tornarmos espíritos perfeitos. Essa é a nossa meta, para todos. E uma prece sincera nossa pode tocar o seu coração e fazer com que ele desperte para essa regeneração, para o arrependimento. Se socorremos e amamos o nosso inimigo, devemos fazê-lo, porque esse malfeitor é um inimigo de toda a sociedade. Não é porque ele não nos causou nenhum mal, não nos fez nada diretamente, que não devemos orar por ele, porque ele atinge a sociedade como um todo. E aí também devemos ter essa compaixão, esse olhar para aquele que foi atingido. E aí sim, nós conseguimos então entrar no capítulo 12, onde receberemos o ensinamento de Jesus sobre como amar os vossos inimigos, quer dizer, como amar os nossos inimigos, de como fazer o bem a todos eles que nos odeiam e orar por todos aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Bom, Deus trata todos os filhos da mesma maneira. Dá a todos a mesma oportunidade. O sol nasce sobre todos, bem como cai sobre todos a chuva. Para todos amanhece o dia, para todos cai a noite. E nos questiona para que a gente busque lá no nosso interior a resposta. Qual é o nosso mérito em amar somente os que nos amam? E o que nos tornaria diferentes deles? Pois eles também amam a quem os ama. E também não nos comportaremos diferentes deles se fizermos a eles somente o que nos fazem. E com esse ensinamento, então, aprendemos que devemos retribuir o mal com o bem. Fazer ao outro o que gostaria que nos fizessem, né? Nós nos perguntamos, gostaríamos de ser maltratados? Gostaríamos que caísse sobre nós o ódio, a vingança? Então, retribuir o mal com o bem tem uma recompensa muito valiosa, que é a recompensa de estarmos com Deus, de experimentar a paz interior e uma felicidade que não conseguimos descrever, que somente aqueles que cumprem as leis divinas conseguem sentir. A vingança estabelece uma corrente fluídica que traz sensações muito pesadas, muito dolorosas, muito desagradáveis. Enquanto que o pensamento benévolo, o pensamento no bem, traz sensações para todos nós de bem-estar. Lembrando que os irmãos que se comportam como inimigos nossos nos servem para testar a nossa paciência, a nossa resignação e a capacidade de perdoar. Além de ser uma obrigação nossa, ajudar a se reerguerem, para que eles tomem novamente o caminho do bem.
para aqueles que conseguem amar os inimigos, nossa, representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo, contra o orgulho, contra a vaidade. E o que ocorre com frequência é nós nos equivocarmos com o sentido da palavra amor. A palavra amor, nos dias de hoje, tem uma conotação completamente diferente da que a Jesus se referia no seu Santo Evangelho. Jesus nos conhece muito bem. E ao se referir dessa forma, nos recomendando a amar os nossos inimigos, ele não esperava que tivéssemos a mesma ternura que temos com o nosso irmão, com um amigo de caminhada. Porque a ternura, esse amor a que Jesus se refere, ele pressupõe confiança. E ninguém consegue confiar no outro que explicitamente nos deseja o mal, que explicitamente nos atinge com as suas maldades. Não há como mantermos um vínculo de amizade e simpatia a um inimigo, da mesma forma que temos para os nossos amigos, para os nossos familiares, a quem tanto amamos. E a diversidade da maneira de sentir, de ter esses sentimentos, é uma lei da física. Isso não está estabelecido somente no espírito, está estabelecido também no corpo físico, que é a atração e a repulsão desses fluidos. Então, Jesus não espera que nós tenhamos dentro do nosso coração o mesmo espaço que temos para os nossos amigos. Ele nos esclarece o que é amar os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos é não lhe ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem ter um pensamento oculto e sem condições o mal que nos causaram, sem estabelecer condições. Eu vou lhe amar se, né? Então é sem estabelecer essas condições para amar. E não estabelecer obstáculos na reconciliação com eles. É desejar a eles o bem e não o mal. É experimentar a alegria ao invés da tristeza, do peso, com o bem que advém de amarmos aos nossos inimigos. É socorrê-los nas suas necessidades. É nos preservar, nos abster de palavras ou atitudes de tudo que possa prejudicá-los. E, finalmente, retribuir o mal com o bem, sem intenção de humilhar. Para os que acreditam em uma única existência, só cabe ver a esse inimigo como um ser nocivo, que somente com a morte dele poderia encerrar esse desconforto, essa perturbação que ele nos causa. Mas para o que crê na multiplicidade das existências, e em especial aos espíritas que já têm o conhecimento de que existem existências pregressas e existências futuras, que a morte não encerra esse problema e que nós habitamos o planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações que está passando por um processo de regeneração, mas estamos todos aqui porque estamos muito distantes ainda da perfeição. A palavra ainda serve de consolo e de esperança, né? Que alcançaremos essa perfeição. Mas estamos cientes de que reencarnamos aqui entre bons espíritos e entre maus espíritos. E que quanto mais elevado forem os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes, mais
nos manteremos distantes dos dardos, das flechas dos nossos inimigos. Para se elevar ao seu inimigo, sem humilhá-los, a nossa alma deveria ser mais nobre, mais generosa, mais amorosa. Praticar com eles tudo aquilo que gostaríamos de receber, de ter para nós. Como espíritas, nós sabemos que as leis divinas nos colocam em convívio com aqueles que ofendemos no passado, que prejudicamos em existências anteriores, e que hoje eles nos servem de instrumento de evolução. E nós a eles também, dependendo do nosso comportamento, do nosso exemplo, porque poderemos despertar neles a vontade de ser como nós, e também eles e nós iremos evoluir juntamente. Nossas imperfeições não são permanentes, a deles também não. Elas são temporárias, e a todos é dada a oportunidade de se conhecer, e ao se conhecer, reconhecer os seus próprios erros, corrigir os seus defeitos, transformar o bem, o mal em bem. E mais ainda, que a morte só nos afasta fisicamente do nosso inimigo, mas fica em nós o ódio, o rancor, o desejo de vingança, arrastando a todos os envolvidos por encarnações, até que nos perdoemos e aprendamos a nos amar como irmãos. E que esses inimigos desencarnados se manifestam também através de obsessões e subjugações, que somente com a caridade e com o amor poderemos nos impedir de praticar o mal e nos reconduzir ao caminho do bem, contribuindo para a salvação deles, mas nossa também. Não há criaturas destinadas definitivamente ao mal. Toda maldade é passageira. E da mesma forma, prestem bem atenção nisso, da mesma forma como o amor une os espíritos, o ódio também os mantém ligados após a morte. E a vingança fortalece o ódio e estreita mais ainda esse vínculo entre o algoz e a vítima, até que se ajustem pelas leis divinas, que é perdão e fraternidade. É pela lei de ação e reação também que esse sentimento nocivo se volta na mesma intensidade contra nós, se constituindo então um instrumento que Deus utiliza para esclarecer a todos que não concederam perdão. Devemos acolher o conselho de Jesus de nos reconciliar com os nossos inimigos enquanto estamos ainda na caminhada, para que a discórdia não nos acompanhe em existências futuras. Os inimigos desencarnados atuam na nossa mente, mas eles se aproveitam das nossas fraquezas, das nossas más tendências, possibilitando então diversos tipos de obsessão e de subjugação que somente se liberta aqueles que executam a reforma íntima à luz do Evangelho de Jesus. Então essa reforma, ela estabelece para todos nós que nós limpemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. É através da prática do perdão e da caridade, na sua maior acepção, que o Evangelho é uma abençoada escola
de regeneração para todas as nossas faltas. O que se entendia lá na época de Moisés, que pregava olho por olho, dente por dente, hoje a gente fala como um ponto de honra. Com a vinda de Jesus à Terra, substituiu esse ensinamento. Substituiu para que não revidássemos o mal com o mal, pregando que se alguém nos bate a face, devemos oferecer o outro lado. Para o orgulhoso, isso significa covardia, porque não consegue compreender que é muito mais corajoso suportar um insulto do que tomar por a vingança. E não compreende, porque sua visão ainda é muito estreita e não pode ultrapassar o momento presente. Não podemos deixar de lembrar que Jesus utiliza sempre no Evangelho figuras alegóricas de linguagem para se fazer melhor compreendido, e de que toda violência ou maus conselhos seriam contrários aos seus ensinamentos, como também são contrários às leis de Deus. Até a lei de conservação nos permitiria entender que não colocaremos o pescoço ao assassino. Não devemos nos oferecer para a desencarnação. É melhor ser ofendido do que ofender. Suportar uma injustiça do que causar uma injustiça. Mais vale ser enganado do que enganar. Ser arruinado do que arruinar. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar forças ao homem de suportar com paciência os golpes deferidos no seu amor próprio, nos seus interesses, na sua vaidade. A vingança e o revide são manifestações de desamor, decorrente ainda do atraso moral e que se encontram os homens que dela fazem uso, e os espíritos que as inspiram, que se torna mais cruel, ainda quando essa vingança é associada à baixeza e à falsidade. Por ser fruto de um coração ressentido pelo ódio, a vingança e o guardar a mágoa do semelhante, o revide, torna-se contrária à lei de Deus, que é toda de amor. Então Jesus ele nos recomenda perdoar 70 vezes 7. Essa é a prescrição de Jesus. A vingança é a negação dos ensinamentos do Mestre. Fazer justiça compete unicamente a Deus. Aquele que faz justiça com as próprias mãos arca com as consequências dos seus atos e da necessidade desse resgate. Aquele que perdoa seus inimigos também é perdoado por Deus. Para resistir ao sentimento de vingança, nós devemos empreender esforços de fraternidade e de tolerância. Buscar o Evangelho e na prece o amparo e a inspiração para nos libertarmos do desejo da vingança. Aquele que se vinga aumenta seus débitos com a justiça divina e deixa escapar a oportunidade de se regenerar através do perdão ao seu agressor, com quem terá que inevitavelmente se reconciliar um dia, sem tirar o peso do fardo das dores, do qual também só se libertará quando iniciar a prática do perdão. É penoso demais amar quem nos maltrata, nos odeia, nos persegue. Porém, é o que nos diferencia deles. É uma prova bastante angustiante, mas é a que, vencendo, nos aproximará mais de Deus. Odiar, então, é um resultado da nossa condição inferior ainda. Odiar é ferir a si próprio.
é se tornar cego e não enxergar no próximo alguém que necessita do nosso perdão, da compreensão, da colaboração e do nosso amor. Se o outro nos inspirar ódio, devemos nos perguntar se não fomos nós mesmos a ter causado esse desajuste e enxergar também que amar o nosso inimigo é uma ação, uma prova restauradora para o nosso espírito. Diante desses ensinamentos tão maravilhosos, mais uma vez, eu vos convido para elevar os pensamentos ao alto e agradecer, dizendo do fundo dos nossos corações: Divino Mestre Jesus, nós somos muito gratos por essa oportunidade de rever os seus ensinamentos, de colocá-los em prática, de recebermos diariamente oportunidades maravilhosas de Deus, de nos readequarmos às suas leis. E agradecidos que estamos, também pedimos proteção para os nossos dias. Que nós sejamos fortes, não para a luta, mas sim para a vitória. Gratidão, Pai, por tudo. Graças a Deus. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra no nosso canal, quinta-feira, às 20 horas, com o expositor Leonardo Braga, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, com o tema Caridade Material e Caridade Moral, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Aguardamos vocês!